castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, nós continuamos, estamos chegando ao final do livro de Judas, o qual temos utilizado durante os momentos que temos utilizado aqui para expor a palavra de Deus, e estamos aí nos capítulos finais de Judas. Desta vez estaremos lendo versículos 17 até o 21, para os nossos irmãos, queridos visitantes, e alguns outros. Toda vez, neste ano que eu tenho palavra do Senhor ao nosso coração, em cima deste livro, e nós começamos a estudá-lo desde o seu versículo 1, e estamos aí caminhando para o final, agora no versículo 17 ao 21, e depois apenas mais a última mensagem do versículo 22 até o seu final. Oremos ao Senhor, lemos, Vamos ler então essa palavra e os irmãos estejam nos acompanhando. Diz assim: a profecia apostólica, exortações. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, apenas algumas lembranças rápidas de Judas. Judas é este meio-irmão de Jesus que escreve esta carta. Ele escreve aos salvos em Cristo ali no ano de 65 a 67 depois de Cristo. E durante que nós já vimos boa parte deste livro, ele traz ali as instruções para os salvos, e essa base de instrução é referente a cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos, cuidado com a heresia, cuidado com os homens que estão dentro da igreja, que querem desviar, que querem trazer aquilo que não é de Deus, que fazem aquilo que Deus não ordena, que pregam, que ensinam e que desviam o povo de Deus. Então Judas é este que escreve ali essa carta. Se nós olharmos para hoje, estamos no século 21, em pleno 2024, caminhando aí para o seu fim. Nós podemos ver que o Senhor, ele usa essa carta. Se nós olharmos, é uma carta de repetição. Ela repete, ela mostra Cristo, ela mostra os desvios, e agora novamente Judas aqui vai relembrar os cristãos: permaneçam firmemente em Cristo. O tema da nossa mensagem hoje é: aguardemos firmemente no Senhor. Podemos dizer que esses versículos do 17 ao 21, eles retornam a Judas a falar para os crentes algo de: tenham fé, tenham esperança. Se nós vimos na última mensagem que ele traz a respeito dos escarnecedores, ele traz a respeito da condenação, ele traz a respeito daquelas práticas que nós não devemos ter. E agora ele retorna a falar quais as práticas os salvos devem ter, no que os salvos devem se firmar. Então ele vai trazendo isso e ele então repete. Se nós olharmos a repetição, ela nos faz guardar aquilo que realmente é essencial. Se nós olharmos para o nosso coração, para a nossa mente, nós podemos ver o quanto somos esquecidos. E ao pensarmos nessa palavra, ao pensarmos neste texto, no texto de Judas como um todo, neste momento, nós podemos ver o quanto precisamos sempre relembrar, porque o quanto somos pecadores. O quanto que qualquer coisa nos desvia do caminho. E pensar que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Pensar que Cristo nos conhece, Cristo nos fez. Pensar que Ele escreveu, que Ele repetiu, porque nós precisamos. Porque Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que qualquer coisa nos desvia do caminho. Ele sabe que muitas vezes nós somos atraídos por coisas que não são aquilo que Ele quer para nós.
Entendemos então a partir do início deste texto, que é um texto repetitivo sim, mas um texto que, inspirado pelo Senhor, através dali do Senhor Jesus Cristo para aquele povo naquela época, é um texto para nós, no nosso tempo, na nossa época, para que nós não nos esquecemos daquilo que o Senhor é, para nós não nos esquecemos de estarmos firmemente no Senhor. E esse início, o versículo 17 e o versículo 18, ele então retrata para os cristãos: permaneçam firmes na palavra. Se nós olharmos isso, parece tão simples, mas ao olharmos muitas vezes para o nosso dia a dia, para as nossas ações, o quanto tantas coisas nos tiram desta palavra, o quanto que qualquer situação no mundo, ou coisas que ouvimos, distorcem nossa vida, distraem o nosso pensamento. E aqui então Judas ele diz assim: vós, porém, amados. Novamente ele traz essa forma pessoal, essa forma do Senhor Jesus chamar os seus amados. Novamente ele repete: vocês salvos em Cristo são meus amados. Vocês salvos em Cristo são meus. Vocês me pertencem. Vocês estão seguros. Eu os amo. Eu estou com vocês. E ele diz aqui, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as mensagens dos apóstolos? E aqui então ele traz a mensagem que os apóstolos trouxeram sempre naqueles dias: cuidado, os tempos são maus. Cuidado, porque aparecerão sempre entre vocês coisas que irão se desviarem do Senhor Jesus. Se nós olharmos a palavra lembrai-vos, é uma ordem, é uma situação que Judas traz. Constantemente vocês têm que lembrar daquilo que o Senhor Jesus falou. Se nós olharmos isso, aonde nós estaremos lembrando e aonde nós estaremos guardando aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, através da leitura da palavra. A falta de conhecimento factual é nociva para a sua salvação. O que Judas quer dizer aqui, irmãos, que se nós não permanecermos firmes na palavra, se nós não relembrarmos dia após dia, se nós não estivermos no culto ao Senhor, no culto público, se nós não fizermos as nossas leituras em casa, nós estaremos enfraquecidos. Aqui Judas ele não traz a percepção de que o inimigo é fraco, ele não traz a percepção de que os hereges, que aqueles ímpios, eles não têm a força que o Senhor permite que eles tenham. Isso nos traz uma realidade, irmãos, que nós devemos tomar cuidado com o pecado, cuidado com os ímpios, cuidado com o que nós não somos fortes em Cristo. Cuidado, porque nós não somos nada sem Cristo. Se nós, irmãos, não lembrarmos constantemente aquilo que o Senhor nos fala, se nós não realmente nos debruçarmos dia após dia, nós estaremos sendo levados pelos caminhos diversos. Se nós olharmos, existe um único caminho, o único caminho é Jesus. Se nós olharmos o Senhor Jesus, como já expomos em alguns outros sermões, é aquele caminho que tem uma estrutura, que tem uma organização, que tem um sentido, que tem uma regra. E se nós olharmos o mundo hoje, vive num mundo sem regra. Num mundo onde que muitas pessoas pregam e expõem que qualquer caminho leva a Cristo. O que importa é ter um Deus Criador. O que importa é ter um Deus que faz todas as coisas. Dificilmente, se nós conversarmos com várias pessoas, diversas outras religiões ou seitas, eles negarão a existência de um Deus. O que muda é a interpretação correta de quem é este Deus. Em diversas seitas, até mesmo a maçonaria, ela tem ali a sua ideia principal de que Deus é o Deus supremo, que o Deus é o Deus que governa o mundo. Mas o que nós queremos dizer aqui, irmãos, nessa noite, que se nós não olharmos firmemente para a Escritura, nós nos perderemos diante de diversas ideias de quem é Deus. Nós nos perderemos diante de várias ideias religiosas, seitas, seja o que for, que tentam implementar, que tentam dizer um Deus que não é bíblico.
O Deus verdadeiro, irmãos, não é um Deus da religião, mas é o Deus das Escrituras. E graças ao Senhor, sim, cremos que a nossa igreja, ela permanece firme nessa Escritura. E por isso podemos estar aqui nessa noite adorando, glorificando ao Senhor e dando graças ao Senhor, porque podemos abrir a sua palavra, ler a sua palavra e pela graça e misericórdia do Senhor sermos edificados pela sua palavra. Não há aqui, irmãos, mérito em homem, mérito na religiosidade, mérito na instituição. O mérito aqui, a graça aqui, a glória é de Deus. Então, irmãos, quando Judas abre e instrui aqueles amados irmãos e nos instrui novamente nesta noite permaneçam firmes, lembrem de ouvir aquilo que foi ensinado, aquilo que os apóstolos falaram, a mensagem que os apóstolos disseram, a mensagem que aponta a Cristo, a mensagem que aponta um caminho, a mensagem que aponta que precisamos realmente ser diferentes, precisamos não nos amoldar a este mundo que permite tudo. Não possamos então, irmãos, nos perder neste caminho. Como tema e como disse, Judas aqui traz, aguardem firmemente no Senhor. A palavra de Deus é essa que nos mantém firmemente neste caminho, no único caminho. Mas a mensagem dos apóstolos também, irmãos, é uma mensagem que traz que o mundo não será bom. Se nós falarmos muitas vezes hoje, podemos dizer como pessimistas, como aqueles que pensam negativamente. Mas o que nós temos aqui, relatos dos apóstolos, relatos bíblicos, o mundo é mau, as pessoas são maus. E nos últimos tempos as coisas ficarão ainda muitos e mais difíceis, acrescentando dia após dia a maldade do homem. Como podemos ver, acompanhar por diversas reportagens, crianças, adolescentes, jovens, adultos, uma maldade inexplicável. Crianças que fazem coisas que nós olhamos e ficamos espantados. Mas se olharmos para as Escrituras, se olharmos para aquilo que os apóstolos afirmaram, eles já nos diziam. E lembrando que Cristo então já nos orienta, e por isso que Cristo repete a mensagem: cuidado, permaneçam firmes em Cristo. O mundo é mau, as coisas não vão melhorar. Nós não temos aqui aquela palavra que dizia que você vem para o Evangelho e tudo ficará bom, que as coisas darão certo em sua vida no sentido financeiro, no sentido emocional, ou em diversos sentidos. Não que Cristo não possa nos dar momentos felizes, mas a essência aqui é dizer: o mundo é mau e não há então esperança neste mundo. A ideia aqui não é essas coisas momentâneas, a ideia não é o nosso estado de instável de um para o outro, mas a ideia é dizer: o mundo é mau, porque o mundo está em pecado. Só haveremos então estar seguros quando estivermos na glória. O que Judas traz aqui, a palavra de Deus neste mundo aqui, nós devemos ter todo o cuidado, nós devemos ter toda a atenção, nós devemos permanecer atentos, firmes, convictos. E o que traz convicção é saber o que está acontecendo. Nós olhamos muitas vezes para nós como humanos falhos e nós acostumamos com este mundo. Nós até muitas vezes gostamos deste mundo. Claro que ninguém quer morrer, mas quando se fala da morte nos dá medo, porque temos este lado humano, pecaminoso, que a morte, a insegurança, aquilo que nós não temos, que o modernismo chama de controle. O ser humano quer estar no controle de tudo, mas Deus mostra que o ser humano não está no controle de nada. E por isso então Ele mostra que estar neste mundo e que muitas coisas que são ensinadas, que são expostas neste mundo, tem a ideia de nos desviar, tem a ideia de nos trazer para distante de Cristo. Atos 20, 29 diz assim: eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, irmãos, Judas traz essa convicção, dizer: cuidado, preste atenção. Se nós olharmos aí no sentido segurança, segurança pública, quando saímos na rua atentos
as nossas chances de sermos ali surpreendidos são maiores, né, de estarmos atentos. E quando saímos ali despercebidos, então, nós temos ali que temos maiores condições de sermos surpreendidos por um ladrão, por um inimigo. Se nós olharmos isso nessa palavra de Judas, ela traz isso: estejam atentos a este mundo. E a atenção, como diz, repete ao primeiro momento que nós dizemos, a atenção se remete, esteja firme na palavra de Deus. Não deixe a Bíblia. Em momentos que muitos tentam distorcer a Bíblia. Algum tempo atrás, conversando com um colega, ele disse: há muitos problemas nessas versões. Nenhuma mantém a sua originalidade. O que diz isso é que eles tentam destruir aquilo que a Escritura diz. Eles tentam criar versões e versões para tentar se amoldar ao dia de hoje, para tentar compreender humanamente hoje aquilo que Deus escreveu, aquilo que o Senhor guiou o seu povo há anos e anos atrás. O que nós temos hoje no meio da nossa sociedade em todo o mundo é uma tentativa de desconstruir a palavra de Deus. Mas nesses versículos o próprio Deus nos já orientou, dizendo: cuidado, porque eles estarão aí nos nossos meios, eles estão aí para isso. Por isso, irmãos, nós não precisamos nos surpreender no sentido bíblico com a maldade que impera no nosso mundo, com as coisas mais horríveis que nós veremos, ou estamos vendo neste tempo, ou até quando o Senhor nos permitir com vida, veremos. Por isso, biblicamente, não devemos nos surpreender com aquilo que o homem faz, porque Cristo já nos orientou, porque Cristo já nos disse: cuidado, este mundo é mau. Cristo nos diz: cuidado, não ame este mundo, não ame as coisas do mundo, não ame aquilo que o mundo faz. Cuidado, permaneçam firmes em Cristo, permaneçam firmes em mim. Os apóstolos então ensinavam repetidamente, dizendo: os escarnecedores nos últimos dias estarão ainda piores. Se nós olharmos aqui, o primeiro versículo 17 diz: lembrai-vos do que foi proferido pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí inicia o 18: os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores. O que traz a interpretação aqui de últimos tempos? Nós muitas vezes utilizamos que o mundo está ficando cada dia pior. Mas esse último tempo, ele se remete ali desde o primeiro século. E acontecerá esse último tempo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós olharmos aqui o ensinamento bíblico, já diz respeito ali de que esses escarnecedores estavam desde o primeiro século e permanecem até a volta de Cristo. Eles sempre, então, existiram. Eles sempre estiveram com essa ideia de que atrapalhar o rebanho de Cristo, o povo de Cristo. Nós dizemos aqui que a continuação do versículo 18 diz assim: andando segundo as suas ímpias paixões. Então, quem são esses escarnecedores? Esses escarnecedores, irmãos, são aqueles que negam Cristo realmente como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Os escarnecedores, irmãos, são estes que pregam uma liberdade onde Cristo não pregou. Esses escarnecedores são onde pregam heresias, desvios bíblicos. Escarnecedores é que colocam as suas paixões acima daquilo que Cristo nos deu. Se nós olharmos o Evangelho é de abnegarmos as nossas ideias. O Evangelho é de abnegarmos quem somos. O Evangelho é reassumirmos ali o que Cristo fez. O Evangelho é viver uma vida como Cristo guia os nossos passos. Mas o que esses homens ímpios que estão muitas vezes no nosso meio, eles fazem é viver a vida com a sua própria ideia. Viver a vida pelo seu próprio agrado. Por isso, como igreja, devemos nos preocupar quando estamos neste mundo querendo realizar somente os nossos sonhos.
Não estamos dizendo aqui que sonhar é pecado, claro que não, o próprio Senhor Jesus nos ensina. Então nós queremos dizer é que eles não podem estar acima de Jesus Cristo. O que nós queremos dizer, irmãos, que quem vive vivendo uma vida para a sua própria satisfação são os ímpios, são aqueles que vivem segundo as suas próprias paixões. O que Judas e Cristo nos fala aqui é: nós não devemos amar o mundo, e amar o mundo é não viver como o mundo vive, amando aquilo que o mundo tem. Por isso nós não amamos o dinheiro, por isso nós não amamos as nossas realizações pessoais, por isso que nada sem Cristo faz sentido. Por isso, irmãos, que o Evangelho de Cristo é algo muito mais sério do que muitas vezes é pregado e narrado como um único Deus, um Deus bondoso, um Deus que está aí para nos atender, um Deus que nós podemos chegar a Ele de qualquer forma, de qualquer jeito, um Deus que não exige reverência, um Deus que não exige que nós realmente nos quebrantemos diante dEle. E essas heresias, esses escarnecedores, muitas vezes levam até mesmo, por algum tempo, muitos membros das igrejas de Cristo. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor é este realmente que cuida até o fim, porque se não fosse assim, muitos seriam perdidos. Porque essas ideias, irmãos, elas tendem a conseguir espaço no nosso coração. Quem não quer ter muitas vezes aquilo que sonhamos? Quem não quer as realizações das suas experiências, vontades? Isso é parte do mundo, da vida do ser humano pecaminoso. Isso faz parte da vida caída. E aqui, irmãos, nestes versículos, Cristo nos ensina: cuidado com este mundo, cuidado com essas ofertas, cuidado porque eles são perigosos. Esses escarnecedores, eles andam segundo as suas paixões ímpias. E o versículo 19 continua: são estes os que promovem divisões. Irmãos, se nós olharmos para o contexto histórico da igreja, nós podemos ver sim que a igreja, de um modo geral, foi sempre fruto de muitas brigas, divisões. Mas o que nós temos aqui é que desde então ali do primeiro século, nós temos irmãos que a vida com Cristo, os irmãos em Cristo, eles não pregam divisões. A divisão não faz parte dos escolhidos de Cristo. Os escolhidos de Cristo pregam unidade. Os escolhidos de Cristo pregam amor um ao outro. Os escolhidos de Cristo, eles se mantêm unidos e firmes em Cristo. Claro que nós podemos dizer que em momentos diversos da história, essa divisão aqui não é entendida como se manter firme ao Evangelho. Se nós olharmos ali na Reforma Protestante, nós não nos dividimos, mas nós nos mantemos firmes no Evangelho. Nós dizemos aqui então que essa divisão é quando nos leva a fazer aquilo que o Evangelho não prega. Nós tivemos aqui por diversos momentos, aos mais experientes, podemos dizer assim, momentos aí de G12, de cédula, de ouro de dente e de tantas coisas. Várias coisas que traziam a ideia de que isso é uma nova espiritualidade. E nós podemos dizer que é isso sim que divide, porque tira a igreja do foco que é Cristo, e começa a colocar as coisas, começa a colocar momentos, começa a colocar a experiência. E nós podemos dizer que a experiência, que as coisas, como já vimos, elas não estão em nenhum momento acima de Cristo. Isso nos remete a dizer: o foco é Cristo. E tudo que vem na igreja, tudo que vem aparentando ser de Cristo, mas com ideias que nos distanciam de Cristo. E repito, se olharmos para a nossa sociedade hoje, estamos imersos nesse conceito, na escola, até mesmo em diversas outras igrejas, denominações. E um cuidado, até mesmo um cuidado com a nossa igreja, com as nossas experiências, com aquilo que nós proferimos,
com aquilo que nós cantamos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós muitas vezes seguimos de pastor A ou pastor B. E aqui nos diz, cuidado, porque tudo aquilo que te tira do foco, tudo aquilo que te diz, que lá é melhor, que nós temos que ter novas coisas, que a igreja para crescer tem que fazer A, B ou C. Isso são as divisões. Isso mostra que isso não é de Cristo. Porque os irmãos em Cristo, eles estão junto com Cristo. E como diz Cristo, Cristo é um corpo. E esse corpo permanece junto. Esse corpo permanece com o foco. Esse corpo permanece com uma direção. Esse corpo não está virando para A, B ou C, ao lado algum. Ele está olhando firmemente para Cristo. E a palavra de Deus nos orienta, então, irmãos, cuidado, porque quem procura essas outras coisas, quem se apega a essas novas experiências, são tratados aqui como os escarnecedores, porque são eles que promovem divisões. E podemos dizer aqui claramente que não é uma palavra minha, uma palavra nossa do século presente, é uma palavra bíblica. É Cristo que diz, é a palavra que diz claramente aqui, os escarnecedores promovem divisões. Os escarnecedores são aqueles sensuais que não têm o Espírito. Se nós olharmos aqui essa palavra sensuais, traz novamente ao fato das realizações, dos desejos sensuais. A sensualidade é aquela que atrai, é aquela que traz a cobiça ao olhar, ao desejo. E aqui diz que esses escarnecedores provocam muitas vezes essas divisões, e eles trazem essas partes sensuais no sentido de atrair, de trazer gosto, de trazer, não tem nada a ver, tudo pode. Mas a palavra de Deus fala que eles não têm o Espírito. O que é isso, não tem o Espírito? Eles não são de Cristo. Eles não têm a ação graciosa de Cristo, que trouxe ali o convencimento do pecado. Eles não têm a ação graciosa de Cristo, que trouxe um entendimento de quem Cristo é e de quem nós somos. Eles agem como o mundo no seu momento pecaminoso, no seu parte toda depravação total, aonde não reconhecem a Deus, aonde Deus é apenas um ser criador de todas as coisas, aonde que Deus não é Deus verdadeiramente, podemos dizer assim. Utilizamos essa retórica no sentido de dizer que não basta dizer que há um Deus, não basta ser membro de uma igreja, não basta se adaptar a alguma denominação A ou B ou C, mas é preciso estar firmemente em Cristo, porque senão nós não temos o Espírito, porque senão nós somos esses que somos levados de um lado para o outro, senão nós somos esses que viemos a cada dia com uma ideia nova, com métodos, com táticas, como se isso fosse convencer alguém do pecado. Como se as nossas ideias hoje pudessem convencer alguém que Cristo é o único Salvador. Estava vindo hoje, pegando um Uber mais cedo, e conversando com o motorista, ele disse: eu estou desviado, mas estou esperando melhorar para ir a Cristo. A ideia dele é que Deus é um Deus criador de todas as coisas, mas ele não estava pronto para ir ao encontro com esse Deus. E conversando com ele ali, nós dizemos: ninguém está pronto se Deus não nos chamar. Ninguém é bom, ninguém consegue estar diante deste Deus Criador. Mas a ideia principal que nós temos aqui, irmãos, porque nos acostumamos muitas vezes a dizer Deus em tudo, Deus é tudo, mas aqui Judas nos orienta a viver realmente isso. Por isso que Judas é este texto que traz repetição, porque ele nos chama a atenção a todo tempo. Cuidado com o costume, cuidado com a rotina, podemos dizer assim. Terça-feira, reunião de oração, quinta, estudo bíblico, domingo, sábado, os trabalhos. Mas se não tiver Cristo, se não entendermos Cristo, se não vivermos esse evangelho verdadeiro, nós somos esses escarnecedores que não têm o Espírito, que não têm a base que é Cristo.
O que Judas nos chama a atenção, irmãos, é que devemos cuidar realmente a todo tempo da nossa vida espiritual. Se os irmãos lembram, como eu disse nos primeiros versículos ao estudar Judas é esse que fala que a responsabilidade por uma vida de santidade é nossa. E essa responsabilidade, claro, vinda do Senhor que nos convence, ela traz esses pontos que nós trouxemos aqui: a leitura, a pregação da palavra, o cuidado, a atenção. Não nos acostumemos com este mundo. Cuidado, porque ele é mau. Ele é esse que nos desvia de Cristo. Se nós pensarmos, irmãos, muitas vezes nos assustamos com ideias, filosofias. Se pensarmos pelo conceito daquilo que é criado para isso, nós podemos dizer que o mundo tem feito a sua parte. Quando olhamos para as Escrituras, nós dizemos: os escarnecedores estão aí para isso mesmo. Estão aí para dizer que você pode relacionar com quem você quiser. Estão aí para dizer que as crianças têm liberdade para escolher o que vão ser. Os escarnecedores estão aí para dizer que tudo é normal. O que tem que nos chamar a atenção, e que Judas chama a atenção aqui, falando para os crentes: os escarnecedores fazem as suas partes, que é essa: negar a Cristo, desviar do foco. A dificuldade enorme muitas vezes é que nós crentes não fazemos a nossa, que é ler a palavra, orar, estar unidos, estar no foco, estarmos no foco em Cristo. Muitas vezes nos distraímos, muitas vezes nos adaptamos ao mundo, muitas vezes até cansamos de Cristo, da igreja, dos irmãos. É isso que Judas chama, é isso que está errado, porque quem é de Cristo não vive assim, quem tem o Espírito não vive assim. Quem vive assim são os escarnecedores. São estes que não têm o Espírito. E aí, o versículo 20, caminhando já para o final, diz assim: vós, porém, amados. Vejam que ele repete a questão dos amados. Ele repete no primeiro versículo 3, no início, agora que nós lemos no versículo 17. Irmãos, o que Cristo chama a atenção aqui, não se percam, porque vocês são amados de Cristo. Ao olharmos para este mundo, ao olharmos para tudo, ao olharmos muitas vezes até para o nosso desânimo, para o nosso cansaço, fortaleça em Cristo. Lembre que somos amados de Cristo. Lembre que Ele cuida de nós. Renove o seu desejo de leitura. Renove a sua vida de oração. Renove o seu compromisso com Cristo. Renove a sua vontade de estar aos pés do Senhor. O que nós temos aqui é Judas fortalecendo aqueles amados irmãos que sabem que vivem momentos tão ruins muitas vezes na vida. Momentos que nós pensamos em desistir, momentos que nós pensamos em deixar tudo. Mas aqui o Senhor nos ensina: não deixe, porque o Senhor os ama. E aqui nós vamos, se Deus assim nos permitir, ver nos versículos finais, há uma grande recompensa para os seus. Mas o versículo diz assim: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Irmãos, o versículo 20 aqui, além da primeira instrução, que é fortalecemos na palavra, ele diz aqui: edificando-vos. A palavra edifício diz uma construção. A palavra aqui de edificar diz: continuem crescendo em Cristo, continue fortalecendo a sua estrutura em Cristo. E aqui a fé santíssima não é a fé subjetiva, mas é a fé daquilo que nós lemos nas Escrituras. É a fé que Cristo é o único caminho, é a fé que Cristo nos escolhe, é a fé que Cristo nos traz um padrão, é a fé que Cristo nos traz que devemos seguir o caminho correto, é a fé que traz que nós devemos dizer não às coisas do mundo, é a fé que traz que nós devemos dizer não às nossas paixões, é a fé que traz que nós devemos amar a Cristo, firmados nas Escrituras. Judas traz aqui, irmãos, para nós fortalecermos como edifício. Isso quer dizer, cresçamos, igreja. Eu e você precisamos a cada dia crescer firmemente na palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia mais nos fortalecer em Cristo.
E aí ele traz uma segunda ação, orando no Espírito Santo. Irmãos, Judas nos traz aqui que reconhecer que o mundo é mau não basta. Reconhecer que o mundo está aí não basta no sentido dos escarnecedores, dos ímpios. Reconhecer o próprio Cristo através da leitura bíblica, de saber de uma existência de um Deus, não basta. Ele traz que essa leitura que traz vida, que esse modelo que nos faz edificar, e essa edificação nos faz orar ao Senhor. Nós temos muitas vezes irmãos que oram tão pouco. Quantas vezes nós oramos pouco? E aqui Judas nos orienta: orem ao Senhor, orando no Espírito. Se nós olharmos orando no Espírito, ore segundo a vontade do Senhor. Não é aquela oração que nós podemos dizer que não é errado, mas no sentido aqui deste texto está dizendo: ore segundo a vontade de Deus. Ore segundo aquilo que Deus quer para você, que é a vontade dele. Se nós olharmos aqui o que Deus quer para nós, que nós sejamos santos, que nós sejamos fortalecidos em Cristo. As outras coisas da vida fazem parte, os outros nossos sonhos fazem parte, mas aqui no sentido orarem no Espírito ore clamando ao Senhor: Deus, realize a tua vontade bíblica em minha vida. Realize o teu querer que eu possa crer no Senhor mais. Realize o teu querer que eu possa amar o Senhor mais. Realize a ação graciosa em minha vida, que eu possa não me perder diante de tantas essas influências, diante de tantas essas coisas negativas. Oremos ao Senhor para que Ele nos guarde, para que Ele nos proteja. Nós podemos entender aqui que o Senhor faz todas essas coisas, que Ele nos protege, Ele nos guarda, mas aqui Ele instrui a sua igreja como ser firme, como ser fortes. Então aqui Ele instrui dizendo aqui o modelo como Ele quer para as nossas vidas: uma vida de leitura, uma vida de oração, e orarmos, irmãos, segundo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Permanecer firme nele. Se nós olharmos aqui, o versículo 21 diz assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Jesus Cristo para a vida eterna. Concluindo, irmãos, o Senhor diz aqui que devemos ter a esperança, a misericórdia, o amor em Cristo. O versículo de 21 diz: guardai-vos no amor de Deus. Que amor é esse? É o amor de Deus, um amor que Ele tem por nós. Irmãos, nós devemos então amar a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Nós devemos permanecer nesse amor, guardar firmemente esse amor, lembrar todo dia deste amor, para que realmente nós possamos nos entristecer dos nossos pecados, para que realmente nós possamos nos entristecer de tantas vezes gostarmos deste mundo, no sentido daquilo que o mundo oferece, do pecado, de tanta coisa que nos faz distrair do Evangelho de Cristo. Nós podemos dizer aqui que o Senhor fala esperando a misericórdia de nosso Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, nós podemos dizer que aqui Ele já caminha para o final, dizendo que esperem em Cristo, porque Cristo voltará. Esperem em Cristo, porque Cristo é o único que pode lhe dar a vida eterna em Cristo Jesus. Ele diz aqui então, irmãos, que guardai-vos firmes, permanecei firmes no Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem o melhor, no sentido de que a vinda de Cristo oferecerá aos seus, salvos em Cristo, o melhor que é o céu. Este mundo passará, as coisas aqui ficarão, nada aqui na sua essência depois do pecado, é tudo destruído. O mundo é ruim, os homens são maus, eu e você somos maus. O que nos libertou da maldade é a graça de Deus. O que nos liberta de fazermos atrocidades é a graça de Deus. O que nos impede de agirmos como os escarnecedores, como os ímpios, é a graça de Deus. E aqui o Senhor nos fala: este Deus, este justo, Ele voltará. Então guarde, esperando a misericórdia de nosso Deus. Misericórdia é o favor do nosso Deus, porque nós não merecemos.
nós nunca merecíamos. O que nós merecemos, sim, é a condenação eterna, é o pecado. Mas através de Cristo, por Cristo, nós podemos esperar diante disso. Concluindo, irmãos, Judas aqui nesses 4 versículos, ele traz então uma expectativa diferente para os irmãos daquela época e deste tempo. Ele traz uma visão de que já tinha falado como os escarnecedores agem, mas aqui ele traz como devemos aguardar firmemente no Senhor. Ele restabelece a nossa questão de que devemos guardar a palavra de Deus. Se nós olharmos antigamente, guardávamos versículos. Hoje nós guardamos pouco. Hoje nós meditamos pouco na palavra. E Judas nos instrui aqui, volte a fazer isso. Volte a ler, volte a guardar, volte a reter aquilo que é bom. Guarde os versículos, memorizemos novamente os versículos, guardemos firmemente a palavra. Ele nos orienta aqui que devemos orar ao Senhor. Ele nos orienta que devemos ter a fé santíssima. Ele nos orienta que devemos aguardar e reconhecer a misericórdia de Deus. E Ele nos dá o caminho para permanecermos firmes em Jesus Cristo, reconhecendo que Ele tem a vida eterna. Mas para isso, e caminhando com Cristo, nós devemos reconhecer tudo o que se passou desde o primeiro versículo até aqui. E mesmo que Judas já nos orienta nesses versículos, dizendo, atenção. Podemos dizer que o foco desses 4 versículos é cuidado. Cuidado com o mundo, porque ele pode te desviar. Cremos e somos salvos sim pela graça de Deus. Cremos que o Senhor nos protege e aqui o Senhor nos caminha para como permanecemos firmes no Senhor. Podemos dizer que aqui o Senhor nos instrui pela sua graça e sua misericórdia a repetição de lembrarmos sempre quem somos. Somos maus, somos pecadores. Se deixarmos os nossos próprios corações, seremos levados. Se deixarmos a nossa própria essência pecaminosa, seremos levados. O que não nos leva, o que não permite que nós nos afastemos de Cristo, é a sua misericórdia. E a sua misericórdia se manifesta em permanecermos firmes na leitura da palavra de Deus, guardando aquilo que é a verdadeira palavra. É não nos desviando deste caminho, é orando ao Senhor, é clamando ao Senhor e é vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Que nós possamos realmente, mais uma vez nessa noite, relembrarmos, atentarmos para a vida, para a essência da vida, para a essência do Evangelho, para aquilo que Cristo traz para as nossas vidas, para aquilo que realmente importa nesta vida. O fato de reconhecermos que haveremos de morrer, o fato de reconhecermos tanta coisa, ela não nos tira a responsabilidade de vivermos um Evangelho a cada dia mais fortalecido no Senhor. Como diz Judas, edificando no Senhor a cada dia. Como igreja possamos sair daqui a cada dia mais fortalecidos, lembrando e reconhecendo a essência do Evangelho, que é Cristo, que é a sua palavra. Possamos sair daqui a cada dia mais lendo a palavra de Deus. Lemos tantas coisas, vemos tantas coisas, mas Judas aqui nos oriente, leia a palavra, medite na palavra, viva a palavra. É ela que te faz permanecer firme em Cristo, é ela que te sustenta, é ela que é a nossa base, a nossa firmeza, porque ela aponta para Cristo. E cuidado, cuidemos de nós, cuidemos deste mundo mau, cuidemos para que tantas coisas que possam parecer normais não entrem em nossas igrejas. Cuidemos para que não desviemos nunca do Evangelho de Cristo, da palavra de Cristo, da mensagem apostólica, daquilo que foi pregado desde Adão e é pregado até Apocalipse, que é a verdade bíblica que aponta para Cristo, o único Salvador, que pagou um alto preço, mas que é um Deus justo, e que haverá céu e que haverá inferno. Que não nos acostumemos que tudo leva ao mesmo lugar, que não nos acostumemos que tanto faz, que
Que nós, nas nossas dúvidas, nas nossas questões, que possamos achar aquilo ou outra coisa, possamos nos debruçar na palavra de Deus. Ela é a verdade, ela que nos sustenta e ela que nos fortalece a cada dia. Que Deus mais uma vez nos abençoe e nos guarde, guiando os nossos corações. Amém?